A Gisele Bündchen parece estar de mudança para Indian Creek, uma ilha artificial que fica próxima a Miami, que tem como seu maior atrativo a absoluta privacidade dos moradores bilionários. Vamos conhecer esse local agora no Plantão do Meteoro. É, nossa modelo aí, né? A gente se conhecia, inclusive, o jogador de futebol americano lá, porque a gente sabia que ele era parceiro dela. Mas a nossa modelo multifamosa no mundo inteiro, Clara Mateus, tá se mudando. E inclusive o Tom Brady, né, o Giselo, já é um dos moradores desse bunker dos bilionários, inclusive. Ela vai morar perto do ex-marido, o que deve facilitar aí a guarda dos filhos do casal, né? Não faz sentido. Mas quando a gente fala em bunker, o que vem na nossa cabeça, assim, é uma imagem bem diferente do que é essa ilha, né? O motivo pelo qual a ilha Indian Creek é conhecida como bunker dos bilionários é porque ela é extremamente isolada. Ela é praticamente uma fortaleza, assim, uma fortificação. Tem pouquíssimos moradores, segundo o último censo, apenas 84. E ela tem uma única entrada, né, através de uma ponte, é uma ilha, né? Então tem uma ponte, um portão que obviamente fica fechado para visitantes não autorizados e é uma ilha extremamente policiada, assim, 24 horas por dia e tudo mais. Tem um vídeo no TikTok que conta um pouco e mostra, assim, imagens do Google Earth sobre a ilha. Acho que a gente podia dar uma olhada. Vamos lá. As pessoas mais ricas dos Estados Unidos moram nesta ilha, também conhecida como Indian Creek, uma ilha de barreira artificial com mais de 300 acres. É lar de alguns dos maiores nomes nos esportes, entretenimento e negócios, incluindo Jeff Bezos, Donald Trump e Tom Brady. A ilha é fortemente protegida, com sua própria força policial 24 horas por dia, 7 dias por semana, tornando a ilha um dos lugares mais seguros e elitistas do país. Apesar de seu luxo, Indian Creek tem uma densidade populacional extraordinariamente baixa, com apenas cerca de 40 casas na ilha, garantindo privacidade máxima para seus moradores. As propriedades em Indian Creek alcançaram alguns dos preços mais altos no mercado imobiliário de Miami, com vendas chegando a dezenas de milhões de dólares. Cada mansão é construída ao redor do perímetro da ilha para garantir que todos os moradores tenham vista para a baía, e no centro fica o Indian Creek Country Club, um clube de golfe exclusivo acessível apenas para moradores e seus convidados. Olha aí. Acho que eu não consigo financiar Minha Casa Minha Vida nesse local, né, Clara? Acho que em 30 anos... Não, ela não é nem para 1%, ela é para o 0,000000001% aí da população mundial, assim. É realmente bastante elitizado. E o que foi notícia essa semana é que a Gisele Bündchen, ela parece estar de mudança para essa ilha, né, depois de ter terminado a reforma na sua mansão, avaliada em cerca de 62 milhões de reais. Ah, tranquilo. E aí que tem uma notícia, né, foi noticiado no Globo, e aí a gente pode olhar, assim, a notícia, na verdade, ela tem um ar quase, assim, de Casa Cláudia, de revista Caras, né. Pode dar uma passadinha que vai mostrar muito as imagens da casa que ela morou. Acho que não é exatamente o que interessa pra gente na conversa hoje, mas dá pra vocês terem noção, assim, por que isso virou notícia e qual que é o tipo de notícia que a imprensa brasileira está circulando sobre esse assunto, né? Então a reportagem vai dar detalhes sobre a casa, vai falar de outros moradores ilustres da ilha, né? E no caso aí eles dizem que quem mora é a filha do Donald Trump, né, Ivanka, e não seria então o ex-presidente que mora na ilha. Fala também que o David Guetta mora na ilha, e enfim, esse tipo de informação. E recentemente uma outra notícia que circulou bastante também é que o Jeff Bezos teria comprado a terceira casa nessa ilha. E ele teria comprado ela justamente de um brasileiro também, né? Ele teria pago 400 milhões de reais para um investidor bilionário brasileiro chamado Léo Cris, né? Léo Cris, não sei se o nome dele se pronuncia em português ou em inglês, é um bilionário que a gente não vê na mídia com frequência. Mas, assim, quando a gente vê um cara como o Jeff Bezos, né, comprando, assim, um dos homens
mais ricos do mundo, né, comprar uma terceira casa numa ilha, né, que tem só 41 lotes, a gente fica se perguntando, né, por que os bilionários têm procurado por bunkers, né? Por que eles estão fazendo isso? E eles estão fazendo isso há anos, eles têm se isolado há anos. E por que eles não param de comprar casas e terrenos em lugares fortificados mesmo, né? E alguns bunkers, de fato, subterrâneos, né, com partes que é a nossa imagem mais frequente de bunker, né? Então, alguns têm construído bunkers nesse sentido mais literal mesmo. Outros estão se isolando em ilhas. A gente tem o caso, por exemplo, de bilionários que compram terrenos gigantes, né? Que é o caso do Mark Zuckerberg, que é o caso da Oprah Winfrey também, que é paradigmático. Ela tem um terreno de 650 mil metros quadrados no Havaí. Então, é uma tendência dos bilionários que é muito curiosa, né? A Mila Laranjeira, ela fez uma participação ótima aqui no Plantão, no início do ano, e ela discutiu esse assunto. E mais especificamente, né, ela fala sobre o projeto que é super secreto que o Mark Zuckerberg tem no Havaí, né, de um bunker, o Zuckerberg, criador do Facebook. E a questão é isso, né? Há anos a gente vê essa tendência dos bilionários se isolando nessas fortalezas, nesses bunkers, nessas ilhas. E isso acelerou depois da pandemia de Covid, né, em 2020. Os preços da casa, inclusive em Indian Creek, foram às alturas, né, exorbitantes. Os preços subiram muito depois da pandemia. E no vídeo que a Mila fez, ela comenta um pouco essa tendência, né? Ela não fala de Indian Creek especificamente, mas ela fala sobre o projeto do Mark Zuckerberg e outros. Aí a questão é que, aparentemente, a pandemia do Covid deu um senso de urgência para os bilionários, sabe? Essa ideia de que as coisas, a realidade como a gente conhece, a sociedade como a gente conhece, parece mais frágil. Eu acho que isso é uma coisa que todos nós experienciamos durante a pandemia, assim, esse sentimento de que a gente tinha muita certeza da nossa rotina, do nosso estilo de vida, né? E essa certeza foi fortemente abalada quando a gente se viu em quarentena. E isso parece ter sido uma coisa que afetou aí decisões de investimento que eles tomaram e algumas nesse sentido. E, por um lado, isso chama atenção para a gente para preocupações muito reais, sabe? A crise climática é uma preocupação absolutamente real e que a gente vê essa manifestação aí, mas é claro também dá origem a muitas teorias da conspiração, né, Lúcio? Imagino que Uhum. você consegue imaginar. Total. Então, as pessoas começam a falar, né, de vários tipos de teoria da conspiração. Se vocês buscarem por bunkers de bilionários, vocês vão ver, assim, a gente encontra muito mais coisas conspiratórias do que coisas mais embasadas em leituras, né, dessa tendência. Então, coisas sempre, claro, que estão ligadas a um colapso global, mas também, assim, pode ter, às vezes, a ver com, sei lá, com preocupações com vírus, né? Coisas que estão a ver com cenários apocalípticos, né? Um colapso nuclear e coisas assim, e em condições em que estar isolado do resto da sociedade parece muito benéfica, sabe? Sempre as pessoas indo para tipo, que tipo de coisa que poderia acontecer, usando a imaginação e a criatividade mesmo, para as pessoas quererem estarem isoladas, né, do resto do planeta, dos outros seres humanos. Eu acho assim, o que não dá para esquecer nessa discussão é que são justamente os bilionários, né, alguns dos seres humanos que mais têm culpa quando a gente fala em crise climática, né? Enfim. E então esses bilionários, essas poucas pessoas capazes de bancar uma casa em Indian Creek, muitas vezes são justamente pessoas que têm responsabilidade por esse cenário tão periclitante que a gente está vivendo. Então, fica nessa situação assim que dá esse gosto muito amargo na boca, sabe? Ver o Jeff Bezos se preparar para ir para esse lugar isolado aí, 3 casas nessa ilha, né? E a gente pensa na Amazon, por exemplo, que emitiu dezenas de milhões de toneladas de carbono por ano nos últimos anos, né? Além de quantidades impensáveis de plástico nas embalagens e tudo mais. É justamente essas pessoas que são tão responsáveis pela crise climática, por exemplo, que é muito real, que têm condição de se isolarem em bunkers e tudo mais, né?
pessoas como Bezos e outros poucos capitalistas. É complicado, né? Reacende aquela discussão, né, Clara, em relação a taxar realmente os bilionários, né? Quando a gente fala em taxar grandes fortunas, acho que essa piada já, inclusive, é clichê, mas a gente não tá falando do cara que tem um apartamento, do cara que tem um sobrado. A gente tá falando desses caras que podem se isolar numa ilha e se explodir uma bomba, eles vão lá para um bunker, talvez real ou não, mas eles realmente têm muito dinheiro e eles contribuem para esse problema climático que nós estamos tendo, né? Não, e eles não contribuem para reverter a situação, Exato. né? Pessoas de quem a gente esperaria, né? Pessoas que têm mais poder, que muitas vezes não só econômico, mas poder de decisão mesmo, né? Poder de tomada de decisão em frente a grandes das maiores indústrias. Poder de influência, muitas vezes, quando a gente fala de pessoas muito famosas, né? Então, muitas vezes, essas pessoas, o que elas fazem é se isolarem, buscarem elas mesmas formas de sobreviver. E, inclusive, no vídeo da Amila, ela recomenda um livro, né, que chama Survival of the Richest, né, Sobrevivência dos Mais Ricos, do Douglas Rushkoff, que fala justamente sobre as fantasias dos bilionários em relação a sobreviver o colapso, né? E ela vai trazer essa perspectiva, assim, de que muitas vezes eles aceitaram. Tipo assim, beleza, já que as coisas estão indo para esse caminho, como que eu posso me salvar? O que eu posso fazer por mim, pela minha família? E não o que a gente pode para reverter a situação na qual o planeta se encontra. E é um livro que vai falando assim de vários cenários fantasiosos, né, que os bilionários têm de rotas de escape nessas condições e tudo mais, assim. Bom, durante a pandemia a gente viu uns ricos aí tentando comprar vacina por fora, né? E era vacina fake. A galera só pensa neles mesmos, eles não estão nem aí, né? Só pensam neles mesmos. E sabe aquela frase, Lúcio, de é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo? Você com certeza já viu ou já leu isso em algum lugar. Porque pode ser que os bilionários estejam, na verdade, pensando também no fim do capitalismo. Tem um texto incrível sobre essa questão dos bunkers, que foi publicado no The Conversation, que ele especula essa ida dos bilionários aos bunkers, assim, como isso evoca um pouco o feudalismo, né? Para além das conversas sobre neofeudalismo, o tecnofeudalismo, né? Para além dessas coisas, né? A ideia de que as pessoas mais ricas, e assim, a questão do tecnofeudalismo tem tudo a ver também, porque a gente considera que várias dessas pessoas mais ricas, elas têm a ver com a indústria da tecnologia, mas para além disso, mesmo se a gente deixar essa análise de lado, o fato de que a gente vê as pessoas mais ricas irem morar em espaços isolados da sociedade, né, em verdadeiras fortificações, é muito evocativa do período medieval na Europa e do feudalismo, sabe? Então, essa ideia, por exemplo, da Oprah, né, que está comprando, né, quase uma cidade, assim, terrenos gigantescos, muitos deles estão comprando no Havaí, isso faz pensar nessa possibilidade de um possível cataclisma, ter essa terra segura e garantir que eles poderiam, por exemplo, oferecer terra e segurança em troca de serviços, sabe? Uma coisa bem maluca, assim, pós-capitalismo mesmo, assim, uma rota de fuga ao sistema econômico em colapso. A gente começou com a mudança da Gisele e chegamos no pós-capitalismo. Muito bom. É uma coisa que abre muitas reflexões para muitas coisas, né? Sobre o que eles buscam, né? Nesse tipo de moradia. E assim, não dá para a gente saber. A verdade é que... e também nem dá para dizer que todos os bilionários estão buscando a mesma coisa ao se isolar em bunkers, né? E a gente precisa sempre ter cuidado com teoria da conspiração e esse tipo de pensamento. Mas a gente não pode descartar também, eu acho, a resposta mais simples, né? Que seria que eles estão fazendo isso simplesmente porque eles têm dinheiro, né? Simplesmente porque eles... Enfim, você é um bilionário, você quer gastar dinheiro. Então, tem vários deles que fazem empreendimentos do tipo tentar fazer um terreno, uma casa que seja sustentável por si só, sabe? Que você consiga produzir comida, você produzir energia. Então, a ideia de usar o seu dinheiro para isso, da mesma forma que o Elon Musk, por exemplo,
gasta o dinheiro dele indo para o espaço, né? Pensando aí nessas fantasias mesmo, né? De desejos de gente que não tem o que fazer com o dinheiro a não ser ficar criando desafios para si mesmo, assim. O que é muito, muito absurdo, né? Num mundo tão desigual como a gente ficar pensando que as pessoas estão fazendo isso só porque elas querem brincar de gastar dinheiro. Mas eu acho que não é uma possibilidade também que a gente deve descartar, né? É. Mas definitivamente é uma tendência que merece nossa atenção. Tem bilionário que vai querer ver o Titanic lá, Clara. Exato, Não dá exato, muito né? certo. Tem essa questão, né? Desse dinheiro como recreação, assim, né? De fazer coisas porque você pode fazer. Total. É um perigo, mas de qualquer forma é uma tendência muito observável, muito clara, né? E que a gente, de bilionários se isolando em bunkers e que merecem sim a atenção e a gente precisa entender bem assim o que está acontecendo. Obrigado pela sua participação, Clara. Eu que agradeço o espaço. E olha só, antes de você ir embora, deixa eu te convidar para ir, ó, youtube.com/tvcringebrasil. Sim, será que essa ideia de banir todos os carros é radical demais, hein? A gente estava falando aqui sobre problemas climáticos, sobre a questão do capitalismo. Será que banir os carros é muito radical? Bom, a gente tem um vídeo que tá para entrar aqui na TV Cringe que vai discutir exatamente isso. Então se inscreve no canal se você quiser e aproveita, tá bom? Grande abraço, até a próxima.